Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante. Geralmente ele suscita alguma curiosidade dos alunos, que é a questão do Muro de Berlim. Se você não está curioso, vamos pensar, já vou começar para a gente pensar o seguinte: o Muro de Berlim dividiu a cidade de Berlim em duas partes, né? Entre 61 e 89. Então a gente está falando de quase 30 anos de muro, 28 anos para ser mais precisa, de muro, ou seja, é como se num belo dia a gente acordasse e tivesse um muro dividindo o roçado do cobressol, por exemplo. E aí, se você mora no roçado e a sua família mora no cobressol, você vai ficar quase 30 anos sem ver a sua família. Ou seja, foi algo muito, muito, muito complexo. E a gente vai ver mais ou menos hoje como a gente vai ver hoje mais ou menos como isso aconteceu. Bom, na última semana a gente começou a trabalhar a Guerra Fria, né? A gente viu que foi uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, né? Sendo de um lado, então, o lado capitalista contra o lado socialista. E a ideia deles era aumentar a zona de influência, né? Tanto o capitalismo como o socialismo, no mundo. A gente viu também que no caso da Alemanha, a divisão da Alemanha pós-guerra, vai ser o caso mais, como é que a gente pode dizer? É como se no caso da Alemanha tivesse se materializado a Guerra Fria, porque ela vai ser essa divisão do território em lado socialista e lado capitalista, né, União Soviética e Estados Unidos, é muito evidente, né? Tipo, é óbvio, é uma demarcação real. Então é como se a gente pudesse observar a Guerra Fria de uma forma muito mais objetiva e realista, sem ser tanto no campo das ideias, né? Então aqui a gente viu que a Alemanha ela foi dividida em República Federativa da Alemanha, que era o regime capitalista, também chamado de Alemanha Ocidental, e do outro lado a gente tem a República Democrática Alemã, que é de regime socialista, que era a Alemanha Oriental, né? Comandada pela União Soviética. Bom, e a gente viu também que no caso da cidade de Berlim, Berlim, que era a capital da Alemanha antes da divisão, né? Berlim ficou integralmente dentro do território da Alemanha Oriental. Só que a cidade acabou sendo dividida também, então a gente também tem o setor oriental e o setor ocidental dentro da cidade de Berlim. Para não ficar confuso, gente, a partir de agora, sempre que eu falar em lado ocidental, seja para a Alemanha ou para Berlim, eu estou falando do lado capitalista. Se eu falar do lado oriental, a gente está falando do lado socialista, ok? Bom, então vamos lá, gente. A construção do muro. Na verdade, o muro foi construído só em 61, mas os desentendimentos eles já vêm de bastante tempo. A partir de 48, essas relações entre as duas Alemanhas começam a ficar mais tensa. Né? Entre junho de 48 e maio de 49, os soviéticos vão impor o bloqueio de Berlim, ou seja, eles cercaram a cidade de Berlim, a parte ocidental, né, que pertencia ao lado capitalista. Eles cercaram e bloquearam todos os acessos a Berlim, tanto ferroviário quanto rodoviário. Mas aí o lado capitalista, né, Estados Unidos, vai fazer o quê? Vai criar uma ponte aérea que vai abastecer a cidade de Berlim durante todo esse período. E aí, depois de muito tempo, Stalin é obrigado a desistir e vai e libera novamente. Então, já tem esse desentendimento, já vem rolando. Outra coisa que é importante a gente pensar, gente. As Alemanhas, elas se tornam basicamente a vitrine, digamos assim, do capitalismo e do socialismo. Então, os dois lados tentam melhorar a situação da cidade, né, do país, para poder mostrar para o mundo quem está ganhando. E aí, nesse caso, os Estados Unidos, como capitalista, o que eles vão fazer? A gente viu na aula passada o Plano Marshall, que foi um plano de empréstimos e financiamento para o desenvolvimento dos países europeus capitalistas, que vai ser feito pelos Estados Unidos após a guerra para reconstruir esses países, né? E eles vão usar dentro do projeto do Plano Marshall, então eles vão desenvolver a Alemanha Ocidental. E aí, com o tempo, vai ficando cada vez mais evidente a diferença entre o lado ocidental e o lado oriental, e muita gente do lado oriental, que é o lado socialista, começa a migrar para o lado ocidental por ter melhores condições, por eles acharem que tem melhores condições de emprego, enfim. E aí, diante disso, né, o governo da Alemanha Oriental resolveu então levantar um muro que vai dividir, separar a Alemanha Ocidental do resto da região ali. Esse muro vai ser levantado em 1961 e é chamado então de Muro de Berlim. Aqui vocês têm um mapa que vai explicar melhor. Ó. Aqui a gente tem a Alemanha, né? Então esse lado aqui é a Alemanha Ocidental e esse lado aqui é a Alemanha Oriental. E aqui na Alemanha Oriental temos Berlim. Aqui a gente tem os setores certinhos para vocês verem como é que ficava, né? Então, como é que ficou? Essa parte aqui, gente, é a parte da Berlim Ocidental, que é o setor francês, britânico e americano.
e aqui o setor soviético, que é o lado oriental. O Muro de Berlim, então, lembrando que aqui, né, gente, ao redor aqui, é tudo Alemanha Oriental, como a gente está vendo aqui, né? Então, o Muro de Berlim, ele circula todo o território de Berlim Ocidental, né? Separa eles do setor soviético, do lado da Alemanha Oriental. E aí, então, eles ficam aqui, trancadinhos aqui dentro. Não é uma prisão total, né? A gente tem, ó, cada coisinha vermelho desse é um posto de passagem. Só que esses postos de passagem só podia passar com autorização. É lógico que essa autorização não era para qualquer pessoa, estava mais relacionada a questões políticas, né? Quem tinha algum compromisso político, e também para abastecimento. Então, na verdade, como eu falei no início, se eu moro do lado oriental, se eu moro aqui, a minha família mora aqui, eu não vou conseguir ver. E aí morreu, ninguém se encontra mais, tá? Bom, o muro ele tinha 45 quilômetros de extensão, que é essa parte amarela que a gente está vendo aqui, uma altura de 3 metros. Ele impossibilitava, né, que as pessoas atravessassem a fronteira, separando amigos e familiares por quase 30 anos. Inicialmente era um muro, né? O muro foi construído, beleza? Só que com o tempo, como as pessoas começaram a tentar pular, né, ir para o lado de lá, começou também a aumentar o mecanismo de controle, de proteção. Então, na verdade, quando olha o muro, tem ao redor dele aqui, tem uma faixa bem... Do lado ocidental não, tá, gente? Do lado ocidental é o muro e deu. Do lado oriental aqui, geralmente tinha um pedação imenso de brita, de terreno com brita, né? E vários setores com bombas para explodir se tu pisa ali, arame elétrico. A cada ponto desse tinha uma torre com um soldado vigiando. E aí, se eles vissem alguém pular, e não conseguisse a pessoa conseguisse passar por todas as etapas, ele provavelmente levaria um tiro, porque seria o último recurso e eles poderiam fazer isso, né? Então a gente tem várias pessoas que morreram na tentativa de cruzar o Muro de Berlim. Bom, a gente vai ver agora, gente, eu fiz algumas fotografias de Berlim, do Muro de Berlim, em 2018. E aí eu quero que vocês assistam, né, prestem atenção na minha explicação, porque são os vestígios que o muro deixou na cidade até hoje. Então aqui, gente, isso aqui, ó, tá no chão, né, se tá escrito Berliner Mauer, que é Muro de Berlim, e aqui tá o ano, né, 61 a 89. Então, em todo o território, toda parte da cidade onde o muro passou, tem esse registro no chão que a gente consegue observar a marca de aqui passava o Muro de Berlim. Então a gente tem noção de lugares que a gente está atravessando, né? Aqui é uma exposição que tinha com um pedaço do muro, o muro como ele era mesmo, né? Só que lógico, né? Ele foi tirado e trazido para cá. Eu digo para vocês que parece, quando a gente olha assim, ele parece não ser tão alto, mas quando a gente chega perto, ele realmente é alto, então são realmente 3 metros, tá? E como eu falei, isso aqui é uma parte, né? Fora isso, para trás tinha toda uma proteção muito maior, um mecanismo de proteção muito maior que impedia que as pessoas pulassem esse muro. Bom, esse aqui, gente, eu achei legal, eu trouxe para vocês porque eu achei esse lugar muito curioso. É um lugar bem turístico, tá? Na verdade, não existe mais nada militar ali, só que eles fizeram Oxe, meu Deus. É uma réplica do que era isso aqui. Isso aqui se chama Checkpoint Charlie, que é um dos pontos de acesso que tinha de um lado para o outro. E aqui, então, ficavam os soldados, né, do lado soviético, que faziam um controle para quem passava. Então, do lado de cá, a gente tem a Alemanha Oriental, do lado de cá, a Alemanha Ocidental. Aquela foto que eu tirei ali do chão é nessa rua aqui. Então, o muro passava aqui, na verdade. E aqui a gente tinha o checkpoint. Como eu falei, isso aqui é um ponto turístico, né? Então, eu não tirei foto, mas vocês conseguem ver aqui, ó, tem 2 soldados, né? Os soldados aqui, eles ficam com a roupa, um fica com a roupa do exército americano, o outro fica com a roupa do exército soviético. E aqui tu pode ir lá, tira foto, eles são bem engraçadinhos, fazem brincadeira, conhecem o Brasil, um dos 2 conhece o Brasil, conhece todos os times de futebol. Inclusive, uma amiga minha falou que era de Florianópolis, ele perguntou se ela era Havaiô Figueirense, e ele é alemão, tá, gente? Mas ele conhece bastante do futebol brasileiro. Enfim, né? É um ponto turístico. Então aqui tem um monte de barraquinhas que vendem lembrancinha de viagem, tanto com referência aos soviéticos, aquele chapéu de pelo que se usa na Rússia até hoje, na Sibéria, enfim, e também coisas do lado dos Estados Unidos, né? E aqui a gente tem de um lado um
soldado americano e do outro lado a fotografia de um soldado soviético. Então, é um ponto turístico, né, e que explora essa questão do Muro de Berlim. E aqui, gente, essa parte aqui eu trouxe só para vocês verem, porque esse lugar aqui especificamente é muito importante para a história, tá? Aqui, gente, ó, é um pedaço do Muro de Berlim, como ele era. Ele não foi derrubado, no caso, né? Esse prédio aqui é um prédio que funciona o Museu da SS. Na verdade, é um museu que mostra os horrores que a SS, que é a polícia alemã, né? Os horrores que eles fizeram durante o exército alemão, desculpa. Os horrores que eles fizeram durante a guerra, então conta toda a história de como que funcionou, tal, enfim, quem eram os principais líderes, o Heinrich, que era um líder, Heinrich Himmler, se não me engano, que fala bastante dele aqui, que foi o cara que inclusive foi morto depois foi condenado durante a Tribunal de Nuremberg, e por aí vai. E além disso, né, além do muro e além do Museu da SS, aqui embaixo, gente, vocês não conseguem ver, mas aqui é um buraco. A gente anda por aqui e o muro está aqui. Quando a gente olha para baixo aqui, isso aqui é o chão do que era o quartel principal da SS. Então, é aqui que era a sede do exército nazista. Só que, lógico, foi demolida, até porque Berlim foi toda destruída com a invasão soviética, né? Mas aqui ficou o chão para a gente ver que era aqui que funcionava todas enfim, as atrocidades saíam desse lugar aqui. E aí esse espaço aqui, ele até é chamado Topografia do Terror, o nome, porque nele a gente consegue ver os momentos de terror que a cidade passou, né? Tanto com o Muro de Berlim quanto com o nazismo através da SS. Bom, gente, estima-se que cerca de 5.000 pessoas conseguiram passar para o lado oriental durante a existência do muro, porém centenas morreram em tentativas frustradas. No YouTube vocês conseguem ver tem muitos vídeos, documentários, reportagens que falam sobre o Muro de Berlim. Então, se vocês tiverem curiosidade, procura lá, porque realmente tem bastante coisa, especialmente documentários, enfim. E é interessante para vocês verem. A gente vai voltar um pouquinho no Muro de Berlim mais lá na frente, quando a gente falar sobre o fim da União Soviética, a gente vai falar sobre a queda do Muro de Berlim. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado das curiosidades. Beijos.